Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits e nós vamos dar sequência aí à leitura do artigo 14 da LGPD, que faz parte da seção 3 do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos desse artigo e da legislação pertinente. A legislação pertinente, aqui tratada pelo legislador, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, que dispõe sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente. O menor infrator, quando punido, não pode ser preso em prisão comum aos adultos e deve ser internado na Fundação Casa pelo período não superior a 3 anos, seja qual for o ato infracional por ele praticado, mesmo se tratando de crime hediondo, como homicídio, roubo, tráfico de drogas, sequestro com morte da vítima e outros, porque o legislador ainda não teve coragem de alterar o Código Penal, a Constituição e a Lei 8.069 de 90, para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Primeiro parágrafo. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com um consentimento específico em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. O tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser realizado com autorização de seus pais ou responsável legal, como é o caso de tutor ou adotante. Aqui a lei não menciona adolescente, não menciona o adolescente, mas é de tudo intuitivo que o procedimento com relação aos seus dados pessoais devem ser o mesmo que o procedido para o tratamento de criança. Aqui a lei diz pelo menos um dos pais, o que significa que o consentimento não precisa ser dado pelos dois, bastando ser somente por um deles. Parágrafo 2. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1 desse artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 dessa lei. Mantendo pública a informação pelos controladores, qualquer pessoa pode ter acesso aos dados pessoais da criança, sobre os tipos coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 nessa lei em comento. Terceiro parágrafo. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1 desse artigo, quando a coleta for necessária para contactar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o parágrafo 1 desse artigo. É o caso de uma criança desamparada ser encontrada vagando pelas ruas sem o consentimento de alguém e não saber informar seus dados e seus familiares, quando então for preciso colher suas impressões digitais para o procedimento de DNA para a descoberta de seus pais e familiares. Tais dados não poderão ser para outra finalidade, senão para a proteção da criança, e não poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento do responsável da criança. Quarto parágrafo. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1 desse artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. Os dados pessoais da criança ou do adolescente não poderão ser divulgados por qualquer meio de comunicação e as informações devem tão somente aquelas absolutamente necessárias à atividade. Quinto parágrafo. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1 desse artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis.
Nesse caso, para comprovação do consentimento dado por um dos pais da criança, deverão ser tomadas seus dados pessoais para a pesquisa procedida pelos meios tecnológicos disponíveis. É o caso, para comprovar que a criança é filha da pessoa que deu o consentimento, deve ser procedido o exame de DNA como prova de filiação consanguínea, devendo ser coletado o sangue da criança e daquele que deu o consentimento para o tratamento de dados pessoais. Sexto parágrafo. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou responsável legal e adequada ao entendimento da criança. O ser humano é um complexo de emoções e ações propiciadas por meio corporal nas atividades psicomotoras, que também favorecem o desenvolvimento afetivo entre as pessoas, o contato físico, as emoções e ações. Com a educação psicomotora, a educação física passa a ter como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Psicomotricidade é uma disciplina educativa, reeducativa e terapêutica, ou seja, a psicomotricidade quer destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a efetividade e facilitar a abordagem global da criança por meio de uma técnica. A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, o que facilitará a orientação espacial. As informações sobre o tratamento dos dados pessoais da criança devem ser fornecidas de maneira simples, clara, acessível, não podendo faltar as características fisiomotoras, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário e deve ser procedida por meio de recursos audiovisuais, desde que devidamente adequado, como é o caso do surdo e mudo e deficiente visual, o deficiente físico e forma que os seus pais ou responsável legal sejam devidamente informados e seja adequado ao entendimento da criança. Então, pessoal, chegamos aí ao fim da leitura do artigo 14 e te espero na leitura do artigo 15 da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Até lá!